Muito obrigado. Fez-se bem. Ora, eu começo por agradecer o convite que a DRAP sempre fez e cumprimentar os meus colegas da Direção-Geral, alguns já conheço há alguns anos, outros é a primeira vez, e um cumprimento especial aos produtores que estão aqui presentes, porque sem eles seguramente não estaríamos aqui. Do que ouvi, nós hoje estamos aqui numa sessão que foi direcionada para cativar os jovens agricultores, daquilo que eu entendi, para investimento na área agrícola. Também me apercebi, que estive aí na plateia, que há jovens agricultores e outros que já sentem alguns problemas da própria atividade, que é uma atividade que está ao ar livre, e o facto de estar ao ar livre sofre de todas as intempéries, além da parte do princípio também é necessário, tudo isto. E então eu vou-me focar naquilo que pediram, que é algumas dicas relativamente aos frutos de casca rixa, quanto às alterações que vamos sentir, já estamos a sentir e que no futuro não sabemos. Eu coloquei aquilo que vou abordar aqui por cultura. Isto é o desafio para quem se quer instalar e é o desafio para quem já está nesta atividade, pode, de certo modo, melhorar algo para que haja maior longevidade das culturas. Já foi falado aqui num aspecto importante, que são pragas que vão aparecendo e que não sabemos muito bem como lidar, que é o efeito surpresa delas, e outras que poderão aparecer, seguramente vão aparecer com estas alterações que estamos a sentir, e vão aparecer outras pragas. Eu usaria mesmo as nós, avalanche, pistácio e o pinhão. Eu acho que o pinhão também é uma aposta, tendo em conta as condições que a região apresenta. Esta região e outras, não só ali a Alcácer do Sal, que é o sul lado, digamos, do pinhão, mas nós temos condições para criarmos alguma biodiversidade para contrariar estas alterações, porque uma das linhas do PEPAP é exatamente os sistemas agroflorestais, ou seja, associar a parte da floresta à parte agrícola, que é um benefício para as duas situações. Relativamente ao castanheiro, está aqui, já foi falado, eu não vou frisar no castanheiro, ainda pensei, posso, se me perguntarem também, é uma área em que eu estou dentro, e eu peço desculpa, não me apresentei, eu sou Augusto Assunção e trabalho numa divisão que se chama Divisão de Apoio ao Setor Agroalimentar. Eu, na DRAP Norte, sou responsável pela área dos frutos secos, pomóides e cornóides e às vezes outras coisas, porque não há muito mais gente, em que lido muito com os problemas dos produtores e tenho, digamos, o meu conhecimento vem muito daquilo que aprendo com eles e com, digamos, a execução no campo. Dos últimos projetos que estive envolvido, acabou ano passado, foi sobre caracterização de amêndoas, variedades tradicionais e peras também tradicionais. Foi um projeto em conjunto com o INEAV, terminou no final do ano passado. E eu coloquei aí, de acordo com aquilo que tinha estado a falar, do investimento, coloquei ali 3 pontos que me parecem interessantes para quem se vai instalar na atividade agrícola. Como aqui foi dito, a atividade agrícola é uma atividade-chave para, digamos, para a nossa sobrevivência, que não se ouve muito dar esse relevo a esta atividade agrícola e aos atores que estão nela. E então, quando se vai fazer o investimento, podemos olhar, no primeiro aspecto, para a balança comercial e temos o quê? Temos uma percepção daquilo que o país tem excesso, que exporta, e permite-nos direcionar o investimento. Estamos a falar hoje aqui de casca rixa, tudo que ali está e mais a castanha é enquadrado num bom investimento teoricamente, porque a nossa balança comercial importamos, mas também exportamos e a procura é muito, ou seja, há alguma deficiência a nível mundial. Depois, eu passaria para o escoamento. Se nós, quando vamos, digamos, o nosso objetivo é um determinado investimento, temos que pensar sempre na parte do escoamento, na parte das organizações de produtores, porque pensarmos que a seguir vamos produzir e a seguir vamos vender pode correr bem bastante, pode não correr bem. Já foram contadas aqui experiências
de situações de pequenos frutos, que foi um boom, pronto, que foi um bocado na ótica de instalação de jovens agricultores, muito bem, mas há uma grande maioria que eu conheço que não correram tão bem e as pessoas só se meteram em trabalho. Dou-vos o exemplo, o maracujá na zona do Minho foi o maior erro que se fez, mas pronto, houve gente que se instalou e ficaram com o encargo que ainda estão a ver se o conseguem pegar. Portanto, é preciso muito cuidado quando nos dizem isto é bom, perguntar aos técnicos, fazer perguntas para que se consiga aceitar. E depois temos ali no meio o clima. O clima é aquilo, e eu vi já aqui alguns likes, aqui relativamente aos pistáceos, ou pistáceos, o clima, digamos, é o fator marcante para o desenvolvimento de todas as culturas. E a par disto, temos a água. Se não houver água, não quer dizer que vamos ambicionar a ter culturas de regadio, não, mas podemos utilizar algumas técnicas que nos permitam ter culturas em sequeiro com menores produções. Temos que pensar sempre que não havendo água, as produções vão ser menores. E depois pensar se queremos atingir grandes produções, esgotar as plantas ou não. Eu acho que esse é o dilema em função do clima e é aquilo que eu vou tentar transmitir-vos a seguir. Então temos aqui, começando pelo clima, nós estamos inseridos, o clima é o clima mediterrâneo. Isto no fundo são definições que podemos consultar, isto é só para ativarmos um bocado a memória. Temos o clima mediterrâneo que é caracterizado, ou é caracterizado, por um clima de verão seco, caracterizado por verões chuvosos e verões secos. Nós o que é que temos notado? Temos notado que os invernos não são tão chuvosos assim e o verão é seco, mas com algumas alternativas e um prolongamento da seca demasiado elevado. Ou seja, deixa de ser aquilo que era o padronizado e, em função disto, as plantas vão variando. Ou seja, há plantas que temos as plantas, mas não temos fruta porque não houve floração, porque não houve horas de frio. Tudo isso é em função deste conjunto que vamos ver mais à frente, qual é o dinamismo disto tudo. Depois, segundo o Portugal continental, nós temos, segundo o Köppen, duas regiões. Uma de clima temperado com inverno chuvoso, que é designada por CSA, verão quente e seco, e depois temos outra zona que é inverno chuvoso e um verão quente, um verão seco e pouco quente, ou seja, mais moderado, uma zona mais litoral. E ainda podemos, e seguramente vocês têm essa noção, e quem está na Guarda sabe isso bem, podemos ainda encontrar os microclimas que são muito mais circunscritos, mas temos seguramente este tipo de diferenciação. Temos o norte litoral, um clima mediterrâneo com influência marítima, a zona onde se situam as estufas, a zona dos primores, que é esta zona de uma amplitude térmica menor. Depois temos o norte interior, que é exatamente onde nós nos encontramos, e Trás-os-Montes também tem muito isto, que é com uma amplitude térmica muito grande. Muito frio, também é necessário, e depois muito calor, porque falta aqui é um bocado de água. Depois temos as zonas montanhosas, que é um clima de altitude, e o que eu tenho notado nas zonas, e vou pegar aqui um bocado na castanha, que é das grandes áreas de produção de frutos secos, o que se tem notado nas zonas de Bragança, de Alface, é que o castanheiro está cada vez mais a ser plantado em zonas de altitude para fugir aos problemas da falta de água mais abaixo, ou seja, tem-se subir em altitude, e quem diz o castanheiro diz os pequenos frutos, estou a ver ali na zona de Baião, em que o caso dos mirtilos tem, as zonas mais altas têm uma maturação mais tardia e tem uma valorização maior, ou seja, os produtores já começam a perceber esta questão do clima, que mudando a geografia das culturas permite alguma adaptação e terem uma mais-valia. E depois temos aqui no sul, que é um clima mediterrâneo, um clima, digamos que, mais comparado com aquilo, mas não tanto assim, porque as alterações estão vindo. Isto que eu disse atrás está tratado aqui nestas figuras, que temos ali uma faixa, onde temos ali a guarda, que está a ver, que apanha ali o CSB e depois apanha ali um cantinho ainda do CSA. E temos ali um verão quente e seco, antes fosse assim, mas com chuva. E depois temos outro pouco quente que apanha ali um cantinho, ou seja, a zona da guarda, com os freguesias envolvem
naquela divisão administrativa em termos de definição de clima. Então, o clima, temos aqui 5 componentes. Temos a atmosfera, a parte dos gases, a parte de cima, temos a hidrosfera, que é tudo que diz respeito a águas, temos a biosfera, que é a parte viva, plantas, animais, onde nós também estamos inseridos, temos a geosfera, que é a parte do substrato, aquilo que muitas vezes nós, não vou contar ninguém, mas que tratamos, se calhar, não da melhor forma, e depois temos a criosfera, que é a zona dos polos, onde está lá o gelo guardado. Isto implica que, na atividade agrícola, e já muitos de vocês aqui disseram, os produtores, o que é que nós sentimos com qualquer alteração? A atividade agrícola é precipitação, excesso ou falta dela, umidade ou não existir, pois a temperatura e a radiação são aquelas que mais marcam, digamos, as atividades agrícolas. Eu aqui, relativamente à radiação, posso dizer-vos que o ano passado, na campanha do ano passado, fui confrontado com um problema no Miranda do Douro, em Nogueiras, em que estou com 3 hectares de Nogueiras, não é uma área muito grande, mas para a região, e quando nós falamos em explorações pequenas, eu acho que a orografia dos locais, as explorações é a área que temos de trabalhar com a área que temos, não vale a pena querermos uma dimensão muito grande, porque é que temos e é com aquela que temos que trabalhar. E o produtor deparou-se com as nogueiras já de regadio, para ter o sistema de rega, em que, após a colheita, foram devolvidas as nozes porque havia o enrugamento do miolo, coisa que foi a primeira vez que ele detectou no fruto. Tem a ver com o excesso de radiação. Além do calor da radiação, depois fui lá ver, então era nas zonas onde a radiação que era mais apoente, e muitas plantas morrem devido à insolação, os golpes de sol de poente, que é o que fustiga mais, e isso posso-vos dizer, amendoeiras, castanheiras, nogueiras, se não forem protegidos, acabam com o sol fazer aqueles estragos. Ou seja, uma coisa nova é que o produtor nunca lhe tinha ocorrido aquilo, o certo é que os frutos foram devolvidos. Relativamente à mudança climática, o que é que já sentimos? Temos invernos com temperaturas mais altas, uma flutuação de frio, calor, de chuva, que vai desregular o mecanismo das plantas. Depois, horas de frio que levam a ter uma floração irregular, ausência ou menos frutos. Isto porquê? Porque se não houver horas de frio, não há diferenciação dos volumes florais e às vezes parece-nos que as horas de frio já chegam, mas quando vemos na altura da floração, e podemos avaliar isso com certeza, vemos que muitos dos ramos frutíferos não têm flores, ou seja, aquilo que nos pareceu que não houve uma alternância, não se deu a diferenciação floral. Em algumas culturas isto é prático, que é corrente aplicar hormonas, os kiwis, coisa mais simples, o Dormex, eles estão na zona litoral, cada vez há plantações mais na zona litoral, para fugir à geada, mas depois tem que ser aplicado o Dormex para estimular o abrilhamento de todas as varas para que haja aquelas produções de 40, 60, 70 toneladas, que é a forma que se consegue para atingir essas produções. O que é que nós temos na mudança climática? Temos aqui alterações dos ciclos naturais médios das espécies, no caso das fruteiras, secas intensas e mais prolongadas, baixas produções. Temos que pensar que cada vez as produções vão ser mais baixas, por muito que geneticamente, a genética é interessante, agora temos que pensar que todas as espécies, quando nos aparece uma amendoeira que tem uma produção, ou que promete ter uma produção, aquilo teve por base uma manipulação, um melhoramento genético, e ela só vai exprimir o potencial produtivo se lhe dermos as condições. Se pusermos numa zona de seca, onde não tem água, ela não vai seguramente exprimir essa parte produtiva. Depois, novas pragas e doenças, já que foi falado no xilobosco castanheiro, mas que ataca, apareceu em movimento em macieiras e é uma praga que tem o oportunismo de ver um enfraquecimento das plantas, e esse enfraquecimento das plantas é uma praga que é muito localizada, parece em zonas, não é generalizada ainda bem, mas que tem muito a ver também com a falta
de imunidade das plantas, ou seja, por falta de uma boa alimentação. A fertilidade das plantas é uma coisa fundamental e hoje em dia nós temos o mercado oferece muitos produtos, não só para aplicar ao solo, mas por via foliar, que permitem manter o equilíbrio nutricional das plantas. Depois temos acidentes fisiológicos, que quem está na agricultura seguramente já ouviu, que é o escaldão. Hoje quase nos pomares de maceiras não há pomar e os kiwis são protegidos com redes, porque o escaldão acontece a aplicação de argilas para evitar que a radiação haja escaldão de frutos. Depois, uma coisa que nos preocupa muito é o declínio da biodiversidade, o desaparecimento de espécies de algumas zonas. Ou seja, daqui por uns anos, se calhar, o que eu vou dizer, pode ser verdade ou não, se calhar a variedade da maçã aqui já não se dá e vamos ter outra variedade do outro lado. Ou seja, desapareceram determinadas espécies ou variedades em adaptação de outras que possam aparecer. E o declínio da biodiversidade. Não é? A biodiversidade, acho que por isso é que eu falei há bocado nos processos agroflorestais, que é plantações monovariedades, e dou-vos o exemplo, aqui também conheço algumas partes, que é, vamos plantar um amendoal. E ao plantar um amendoal, vamos preparar o terreno e a primeira coisa é, se houver lá alguma mancha que até podia consociar com o amendoal, a primeira coisa que se faz é arrumar para aquilo tudo, sem pensar que se deixássemos ali um nicho de algumas sebes de outras espécies que não fruteiras, seria benéfico, quer em termos de clima, de arrefecimento, captação de umidade, quer em termos de auxiliares de charada, que também são necessários para contrariar todo este aparecimento de doenças e pragas, que cada vez são um maior desafio. Temos agora aí a Xylella, que é uma coisa assustadora. Esperemos que para já não apareça por cá, mas não vamos dizer, porque seguramente um dia destes vamos ter aí à porta e vamos ter que saber lidar com ela. Eu começaria pela amêndoa. Força. Só para além do que está na revista, só para depois também se façam completar. Isto vai ser muito rápido, que é o que está aqui, é o que se consegue encontrar em todo lado. Porta-enxertos, para a amendoeira temos aqueles todos, variedades AN, na tomada de decisão que é importante. Saber, no caso da amêndoa, eu ia aqui dar um bocadinho atrás, que é das culturas dos frutos de casca-rija, o que é que teve maior expansão nos últimos 10 anos? Foi a amêndoa e a noz. E depois o castanheiro também. Porquê? Porque a amêndoa é de todos os frutos de casca-rija aquele que rapidamente entra em produção, comparativamente com as outras amêndoa e depois a noz. As outras demoram muito mais tempo a entrar em produção. Portanto, para este caso desta espécie, é a característica de frutos. Temos o fruto de casca dura ou casca mole. A data de floração é fundamental para por causa da geada. Escolher variedades autoférteis ou não, e não sendo autoférteis as polinizadoras, e saber os hábitos de frutificação. Eu posso ter compassos mais apertados para hábitos de frutificação em sepulcro, que é frutificação que vai ser ao longo dos ramos, enquanto aquelas que são as extremidades vão ter que ter compassos maiores, porque a planta vai ter que ter uma dimensão maior para produzir. Isto encontra-se a tomada de decisão, depois outras coisas para dizer aqui relativamente ao solo, já sabemos que qualquer uma destas espécies, solos com encharcamento, não pode ser, tem que se fazer a arremagem para as instalar lá. O caso da nogueira. A nogueira temos 0 variedades, não quer dizer que se tenham cá todas. Duas grandes doenças que estão ali, a bacteriose e a anthracnose, terríveis. Quando zonas onde há chuva na altura da floração é terrível, e depois durante o minho, dou-vos um exemplo, o minho, produzinosos no minho, eu digo sempre quando me vêm perguntar, mas produz-se melhor nós em Bragança do que no Minho. As pessoas, porque Bragança tem um frio seco e na altura da floração raramente há chuva, ou seja, o ligamento-taça, a bacteriose e a anthracnose não fazem os estragos, ou seja, há grandes produtores de nozes que eu conheço, Bragança, Macedo e Cavaleiros. Decisão importante, datas de floração, as polinizadoras, tem que se fazer bem o jogo destas coisas,
Quais são as grandes variedades que estão a ser cultivadas aí? A Fernet e a Fernand. Uma poliniza a outra e que são menos sensíveis. O grau de sensibilidade é sensível ou extremamente sensível à bacteriose e na anthracnose pouco ou muito. Vem que está ali na escala das que se enquadram aquilo que as pessoas procuram para produzir. E depois os hábitos de frutificação. Todas as nozes vão ter os mesmos hábitos de frutificação. Eu, se fizer uma plantação de franquete, vou ter que deixar um compasso maior, porque ela tem uma frutificação terminal, enquanto o caso da Lara e outros têm uma frutificação lateral, ou seja, permite-me adensar mais o pomar. Tudo isto do compasso tem a ver, se queiro, regadio, ou podemos ter um regadio com déficit, uma rega deficitária que aguenta muito mais as plantas do que na situação de sequeiro. A aveleira, já aqui foi falado, é uma espécie que está a ter um incremento bom, sendo bem feito. Isto é uma cultura nova na região. A maioria das variedades são de micropropagação e há um porta-enxerto do Dondi que também se encontra, que é ele não é não retoçante, retoça menos porque também retoça um bocadinho. Na tomada de decisão, em atenção às datas de abelhamento, tendo em conta as geadas e as polinizadoras digamos, o sucesso da produção tem a ver com a combinação varietal. Eu exemplifico ali uma combinação varietal que tem dado bons resultados. Para vocês saberem, a Direção-Geral da Agricultura e Pescas do Norte, a maior coleção do país em felgueiras de aveleiros, são 26 variedades, mais umas que vieram dos Estados Unidos, mais umas da Bulgária. Se alguém quiser lá ver produção com passos, esteja à vontade, é falar comigo, marca-se e vamos lá ver na altura da produção. Posso dizer-vos que a Fertil, a Segor e a Tonda de Gifone têm mantido níveis de produção fantásticos ao longo do tempo. As outras também produzem, mas o efeito é mais a parte da polinização. Depois temos aqui uma cultura que não é nova, ou seja, é nova em termos de produção de fruto, mas em termos de espécie na nossa zona não é, porque a cornalheira ou publicada é exatamente o que está, chama-se o estado bravo. Em termos, eu tenho trabalhado com um produtor de Vilarouro, seja onde a pesqueira, é que está no meio, que enxertou-se já na cornalheira e o resultado, ou seja, há alguma incompatibilidade com as variedades, ou seja, que variedades nós temos? Temos assim, macho e fêmea, temos aquela, uma que está aí na berra, que é difícil de encontrar, é a Golden Hills, porque tem qual é a particularidade? Tem uma floração mais cedo. Depois os machos, temos ali uma série deles, e na tomada de decisão disto, quais são os pontos? Isto é um fruto muito sujeito ao ataque das aflatoxinas terríveis, ou seja, fruto que cai ao chão não deve ser colhido. A data de floração e a maturação são cruciais nesta cultura, isto é, chuva na altura da floração, podemos perder toda a produção, e chuva na altura da maturação também. Ou seja, temos que procurar, quando se vai instalar esta cultura, sítios, perceber em termos de clima, se chove, como é que estamos a falar, setembro, se na floração apanha, pode ser um insucesso para esta cultura. É uma cultura que exige muito frio, mas também muitas horas de calor. E a rega, dizerem assim, isto é muito bem sequer, não vão por aí, porque as grandes produções atingem-se com rega, como em todas as culturas. Eu entendo que a biodiversidade, ou seja, quando se planta um pomar, vou-vos dar um exemplo, 2 hectares de amendoal. Eu nunca colhia uma só variedade em 2 hectares. Via aquelas que são similares e punha metade de uma variedade, metade de outra, porque o produto é assim, uma pode resistir melhor e a outra, se para se perder, tem a outra. Ou seja, a ideia da monovarietal, eu não partilho isso, tendo em conta tudo isto que já foi falado. O pinhão, eu só pus aqui a imagem, acho que é promissor. Pinheiro, primeiro manso, o pinho espinha, está por todo lado. Temos aqui o enxertado. Variedades, nada de especial, há uma seleção colonial que é feita, existe
Alcácer do Sal. Quem quiser garfos arranja, uma enxertia, tudo dá trabalho, mas simples de fazer, em que as plantas entram em produção rapidamente. Se fizermos a sementeira ou plantação dos que nascem de semente, vão demorar muito tempo, podemos fazer algumas práticas culturais, que é fazer uma resinagem para recuperar o vigor e eles entram em produção, e até podemos ter lá, depois avaliar o fruto e ter umas pinhas diferentes das outras, muito boas, que isso é um trabalho para seleção clonal. Mas acho que é uma cultura a apostar para manter uma biodiversidade da parte dos produtores, ou seja, não ter só oferta de um produto, mas ter vários produtos e muito resiliente no que diz respeito à seca, no dinheiro. Frutos de casca rija. Eu acho que outro aspecto, vou-te a frisar isto, que é na tomada de decisão por parte dos investidores, há sempre uma coisa que está em mente, que é ter um retorno rápido do investimento. De todas as espécies que falamos, o retorno mais rápido é a amendoeira. A seguir vem a nogueira, depois o castanho já se falou, mesmo depois o 8, 10, 15, for regadio, e o terreno muito bem trabalhado. Portanto, a amendoeira é o que nos dá um retorno mais imediato. Depois, cultivo em regadio ou, mesmo no regadio, e para a rega deficitária, ou seja, há tecnologias que nos permitem fazer isso e conseguimos manter as plantas com um nível de produção bom e saudáveis com uma rega deficitária. Depois, queremos um pomar intensivo ou um pomar extensivo. A situação que temos em termos de disponibilidade de água. Pomares monovariatais, eu não partilho isso. Aqueles que têm que ter polinizadoras já por si têm, mas mesmo assim podemos arranjar outras combinações varietais. Depois, a biodiversidade é importantíssima. Com espécies florestais, deixarmos manchas no meio dos pomares ou cegos que nos permitam fazer isso. E uma coisa importantíssima que me tem chamado a atenção, que é a polinização das várias espécies. Eu sou para uma ajuda relativamente ao castanheiro. O castanheiro é uma espécie que é autoexterna, ou seja, o castanheiro precisa de polinizadores. E nós, em Portugal, se formos fazer a análise da parte fenológica do castanheiro, temos muito poucas, se calhar não cabem numa mão, variedades nossas que são longe-exterminadas ou meso-exterminadas, que são aquelas que dão pólen para que a castanha. O que é que se nota ali na zona de Bragança? As pessoas tinham a longal, que é uma boa castanha, mas produz pouco. Então planta, está tudo judia, porque também não é que produza muito, mas produz um fruto maior e fica-se na ilusão, produz menos frutos, mas são maiores. E como o maior é o mais valorizado, está-se a cortar, a arrancar muito a longal. Só tem uma questão, é uma falta de polinização, e eu aferi isso com um produtor que tinha uma plantação de judia que estava instalada ao pé de um projeto no PAF, que era castanheiros para produção de madeira. E ele percebeu que os castanheiros que estavam naquelas planícies que era só judia, a judia que estava encostada a essa sebe ou a essa plantação, produzia muito mais, tão simples como isso. Tinha castanheiros selvagens, tinha lá o longe-terminado, semente, e o pólen que produziam permitia-lhe ter maior produção. E o pólen não circula, temos que pensar que a polinização, os agentes são vento e os insetos. Se não houver pólen, ele também só anda 30 metros, 30, 50 será o máximo. Temos que ter muito pólen para que é um dos aspectos que muitas vezes, quando as plantas não são autoofertas, leva a baixas produções. Os produtores, no caso do castanheiro, chegam na altura da colheita, vem muito ouriço xoxo e que se atribui ao ano, a não sei o quê, mas seguramente, em minha opinião, falta de polinização. Isto é válido para todas as espécies. Outro aspecto que eu confesso que me choca é o trabalhar o terreno, a mobilização. Nós temos ali aquilo que é a natureza dos horizontes, as várias camadas. Quando se faz a instalação de um pomar, por norma subida-se. O que é que nós estamos a fazer com a subida? A pegar numa camada de baixo e pôr em cima, é pegar no que está melhor e pôr em baixo. Eu pergunto, e tenho aconselhado a muitos produtores, quando se vai fazer uma plantação, com passo, vamos pegar um 8x8 para o castanheiro, 8x10, 8x9,
Porque é que não se faz uma ripagem, o tamanho dele aumenta 250 vezes, para culturas temporárias, há países onde já usam isto, para o milho e outras, tem a durabilidade de 2 a 3 anos, é espalhado no sol, é incorporado, a água entra, e depois temos ali para culturas fruteiras, o caso do tubo que já vimos, que dura 5 a 6 anos, é que chamam, há sacos a vender, da água sólida. Depois, aquilo que eu já disse, não esquecer a nutrição e proteção das plantas ao longo do ciclo. Isto porquê? O que eu tenho notado é, depois da colheita, quase a grande maioria, há bocado alguém dizia aqui bem, que as plantas precisam que o dono as vá ver de vez em quando. E o que se nota é, após a colheita, vira-se cortas, só se vai pensar nelas depois na poda, no início do próximo ciclo. Não. Nós temos que pensar nisso ao longo de todo o ciclo e não descurar o aspecto nutricional das plantas. Uma planta debilitada, uma planta com falta de nutrientes, é debilitada, todas as pragas e doenças, aquilo aparece tudo com muito mais facilidade. E depois, as tecnologias amigas do ambiente, eu tenho usar os painéis solares, guardar a água, não é abrir uma chácara e deixar estar ali ao ar livre, guardar a água, depois há uma série de sensores, pequenas coisas que se podem usar e que seguramente vão nos permitir mitigar esta questão do clima, que já mudou, que já existe. E eu estou à disposição para conversar com vocês naquilo que eu possa ajudar e agradecer a vossa presença. Muito obrigado.